Olá, gente, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam aprendendo. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje, que nós vamos ver sobre o domínio espanhol, vamos recapitular um pouco o que nós estamos vendo. Nós estamos estudando o período das grandes navegações. Vamos nos lembrar que esse período vem depois da Idade Média, depois da Baixa Idade Média, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais, os reis que conseguiram reunir todo esse poder em torno de si mesmo, onde nós vimos o absolutismo, e aí nós vimos que as terras não eram mais a principal fonte de riqueza, e sim o comércio, a atuação da burguesia, o que fez com que muitos dos reis, alguns reis, saíssem em busca, com o apoio da burguesia, é claro, de novas fontes de riqueza que gerassem e movimentassem a economia de seus reinos. Nós vimos então que Portugal e Espanha saíram à frente dessa busca, principalmente Portugal, por ter sido organizado politicamente primeiro do que alguns, a maioria. Isso fez com que ele saísse à frente, o que não demorou muito também para que a Espanha desse largada também nessa busca pelas riquezas, principalmente as especiarias, e o que girou muito aí em torno do nome da Índia, ou das Índias, como eles chamavam. Até nós vimos que, nas nossas últimas aulas, chega um momento que Portugal e Espanha se deparam no mesmo território. Essa conversa toda é chegada aos ouvidos do Papa, que, depois de muitas discussões, divide essas terras descobertas através do Tratado de Tordesilhas. E nós sabemos que, como o Papa era parente dos, vamos dizer assim, era espanhol ainda e tinha uma ligação ainda com os reis da Espanha, favoreceu a eles e não Portugal, o que despertou também o interesse e, vamos dizer assim, a raiva de outros países, de outros reinos que estavam na busca também por essas riquezas. Nós vimos na nossa última aula o domínio de Portugal. Nós vimos que Portugal fez do Brasil a sua colônia, ou como nós costumamos dizer de uma forma mais crítica, fez do Brasil a sua galinha dos ovos de ouro, principalmente na exploração do pau-brasil inicialmente, e depois do ouro e de tantas outras riquezas que nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos, no decorrer da história. E como nós vimos o domínio de Portugal, agora nós vamos ver o domínio da Espanha. Lembrando que em 1580, Dom Henrique, que era rei de Portugal, que era da dinastia de Avis, ele morreu e não deixou herdeiros. O que é que acontece? O rei da Espanha, mais uma vez, Felipe II, ele ficou de olho em Portugal, porque Portugal estava sem governante, estava sem o seu rei. Então Felipe II invadiu, dominou e conquistou Portugal. Lembrando que, se Felipe II ele dominou Portugal, então sobre o domínio dele também estava tudo que pertencia a Portugal, inclusive, entre aspas, o Brasil, que para Portugal o Brasil pertencia a eles. Então, Felipe II, além de ser rei da Espanha, passou a ser rei de Portugal e comandar e controlar tudo que Portugal tinha, inclusive suas riquezas. O que é que acontece? A partir disso, dá-se início ao que os historiadores chamam de União Ibérica, que foi de 1580 a 1640. Nesse período, o rei da Espanha governava além da própria Espanha, Portugal e tudo o que pertencesse a Portugal. Ok. No século XVI, a Holanda e outros países que pertenciam à Espanha, eles conseguiram a sua independência em 1581. Principalmente um destaque para a Holanda, que é o que nós vamos conversar muito nessa aula de hoje. Certo? Então, a Holanda conseguiu a sua independência da Espanha. Como assim independência? Como era que a Holanda pertencia? Da mesma forma que o Brasil pertencia a Portugal, pela colonização. Desse mesmo jeito, a Espanha tinha colonizado a Holanda. Só que em 1581 a Holanda consegue se tornar independente. Claro que a Espanha não gostou dessa ideia e decidiu, vamos dizer assim, se vingar economicamente com um embargo. Embargo é um bloqueio. E o que foi que a Espanha fez com a Holanda? Proibiu a Holanda de comercializar com o que
com quem fosse pertencente à Espanha e bloqueou alguns produtos, como por exemplo o açúcar. E isso gerou muito prejuízo para a Holanda. Em 1621, a Holanda, querendo se reerguer economicamente, se estruturar economicamente agora como independente por conta própria, ela funda a Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de explorar aí alguns territórios em busca de conseguir riquezas. E para onde a Holanda vai? Brasil, claro. Porque tinha chegado aos ouvidos de outros reinos, de outros territórios, que Portugal tinha descoberto, entre aspas, um território imenso e que possuía, oferecia muitas riquezas. Com o Tratado de Tordesilhas, isso ficou entre Portugal e Espanha. E aí, como nós vimos agora há pouco, como em 1580 o rei de Portugal morre e o rei da Espanha consegue dominar Portugal, então tudo aquele Tratado de Tordesilhas que dividia as terras entre Portugal e Espanha foi embora, né? Tudo ficou pertencendo à Espanha de uma vez por todas. Então o que é que acontece? Em maio de 1624, os holandeses, com essa Companhia das Índias Ocidentais, uma organização que eles tinham com o objetivo de dominar as Índias. Só que na verdade, né, não era só a Índia que ele queria, era também o que fosse de riquezas. Em 1624, mais precisamente no mês de maio, os holandeses eles conseguem dominar Salvador. Eles invadiram, ocuparam Salvador, lá na Bahia. Só que as tropas portuguesas, em 1625, conseguem expulsá-los de lá. Para se vingarem mais uma vez, estamos vendo muito aqui hoje nessa aula a palavra vingança, né? Segunda vez. Para se vingarem, em 1628, a Holanda ela saqueou, roubou um navio da Espanha que vinha cheio de metais preciosos, de ouro, essas riquezas todas aí. E aí foi dessa forma que a Holanda conseguiu se vingar da Espanha. Em 1630, a Holanda tenta mais uma vez pegar e conquistar um pouco do Brasil. E ela vai para onde? Pernambuco. E aí a Holanda domina Pernambuco. Com a ajuda, né, os holandeses conseguiram avançar muito através de um pernambucano chamado Calabar. Então Calabar, ele incentivou, ele ajudou, de certa forma, com que os holandeses conquistassem Pernambuco. Até porque os holandeses eles não conheciam Pernambuco e precisariam de alguém que conhecesse o território de uma forma melhor para que fosse dando as instruções ali e eles conseguissem atingir toda aquela região. Vamos nos lembrar que nesse momento, 1630, quando a Holanda invade Pernambuco, Alagoas pertencia a Pernambuco. Alagoas e Pernambuco era uma coisa só. Lembra lá das capitanias hereditárias, né? Aquelas faixas de terra que foram divididas. Então, uma dessas faixas de terra estava lá, Alagoas, o que hoje é Alagoas, e Pernambuco. Pertenciam a uma única faixa de terra. Então, o que é que acontece? Com essa invasão da Holanda em Pernambuco, o governador de Pernambuco, que era Matias de Albuquerque, ele fugiu. E depois de muitas derrotas, lá em 1635, Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, ele consegue dominar Porto Calvo, uma cidade, atualmente uma cidade aqui de Alagoas. E aí, com esse domínio de Porto Calvo, Matias de Albuquerque ele consegue prender Calabar, capturar Calabar, e ele foi condenado. Ele foi condenado à morte, né? Foi condenado à morte e acusado de traição, de traidor. Agora, por quê? Vamos analisar um pouco. Se nós falarmos assim, dessa forma, podemos até entender que Calabar ele foi considerado um traidor, porque ele era de Pernambuco e fez com que a Holanda conquistasse Pernambuco, né? Enfim, mas vamos entender o seguinte.
Calabar não agiu só. Isso nós temos que entender. Alguns lavradores, camponeses também ajudaram a Calabar a dar essas informações aos holandeses. Mas nós temos que entender também a situação econômica e política de Pernambuco, que Pernambuco estava vivendo, nesse período em que a Holanda ela conquista. Vamos entender o seguinte, capitanias hereditárias. Vamos revisar um pouco. Eram essas faixas de terra que o rei de Portugal, no tempo, dava a uma pessoa para administrar. Isso era a teoria. Na prática, o que era que acontecia? O rei dava essa faixa de terra para alguém, essa pessoa tinha que trabalhar, desenvolver, fazer com que essa faixa de terra lucrasse, gerasse lucro. Detalhe, esse donatário, esse administrador da capitania, tinha que fazer isso com seus próprios recursos. A coroa portuguesa só queria no final o lucro. Então era como se fosse assim, trabalhe, explore, essa terra é minha. Trabalhe, explore, que no final quando você colher, vamos dizer assim, eu vou aí só buscar o lucro e acabou. Só isso que eu quero. O que eu quero é o lucro. Então o que é que acontece? O povo de Pernambuco já estava cansado disso. Principalmente os pequenos produtores, porque tinham que pagar muito de impostos. E chega a Holanda e joga lá aquela conversa. Só, olha, se vocês nos ajudarem aí, se a gente conseguir dominar esse território, a gente facilita algumas coisas para vocês e não vamos pressionar tanto a vocês, nem cobrar tanto. Aí eles já estavam cansados de serem tão massacrados, vamos dizer assim, de pagarem para trabalhar, que eles aceitaram essa ideia da Holanda e viram nessa conquista que a Holanda ia fazer de Pernambuco uma oportunidade deles se verem livres dos domínios e das cobranças de Portugal e, claro, juntar mais um lucrozinho para eles. Eles estavam, vamos dizer assim, Calabar, representando aí essas outras pessoas, estavam lutando pelo seu desenvolvimento econômico, ou seja, por uma maior liberdade, que nós sabemos que Portugal veio para o Brasil, só tirava o que o Brasil tinha e levava. Ele não investia no Brasil como deveria, só queria lucrar. Veja, vamos citar só um exemplo do pau-brasil. Quantas árvores não foram derrubadas e desmatadas? Portugal se preocupou em replantar essas árvores? Não. Enfim, esse é só um exemplo pequeno de tantas outras coisas que aconteceram. Então vamos lá. Depois que a Holanda conseguiu dominar todo esse território de Pernambuco, lembrando, quando eu falo Pernambuco, estamos falando também de Alagoas. Isso mesmo. A Holanda manda uma pessoa para administrar, para governar essa capitania, esse Pernambuco. E essa pessoa foi Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ficou de 1637 a 1644 como governador, administrador de Pernambuco em nome da Holanda. Lembrando que a Holanda era rival da Espanha. Esse território pertencia à Espanha. Lembra lá, o rei de Portugal morreu, o rei da Espanha dominou, pegou o que Portugal tinha. E a Holanda tinha se tornado independente da Espanha. Então as duas começaram a ser rivais. A Holanda vai e conquista Pernambuco. Então o que é que acontece? Maurício de Nassau, nesse curto espaço de tempo, de 1637 a 1644, menos de 10 anos, fez o que Portugal não fez em mais de 100 anos. Por exemplo, Maurício de Nassau ele deu liberdade religiosa, tolerância religiosa. Maurício de Nassau disse que cada um poderia viver a sua religião. Quando Portugal estava governando, somente a religião cristã, mais precisamente a católica, era que tinha liberdade. As outras não podiam, ter nenhuma liberdade, não tinha nenhuma aceitação, não podia ser aceita nesse território brasileiro. Depois, Maurício de Nassau ele fez inúmeras obras urbanas.
Porque Portugal, como eu já disse, estava muito interessado só em lucrar, não investir em nada. Então era estrada esburacada, era tantos outros problemas que estavam acontecendo, e Portugal não estava nem aí para isso. Então quando Maurício de Nassau ele assume esse governo, ele começa a organizar tudo isso aí, estruturar. Maurício de Nassau também vai trazer artistas, vai trazer aí pintores para, vamos dizer assim, registrar as paisagens, o que tinha do cotidiano e da natureza que havia em Pernambuco. Trouxe também médicos, astrônomos, naturalistas, enfim. Maurício de Nassau fez em menos de 10 anos o que Portugal não fez em mais de 100. E aí é onde surge uma discussão. Será que então, se o Brasil ele fosse dominado, fosse colonizado pela Espanha ou pela Holanda, seria melhor do que teria sido um futuro melhor do que nós temos hoje porque nós somos colonizados por Portugal? Não, nós não podemos entender dessa forma, e nós vamos ver depois o que foi que a Holanda fez com o Brasil depois que Maurício de Nassau foi embora. Enfim, falando em Maurício de Nassau ele também esteve aqui nas nossas terras alagoanas, mais precisamente em Penedo. Quem de vocês já ouviu falar em Penedo? Aqui no estado de Alagoas, uma cidade histórica e muito bonita por sinal. Então Maurício de Nassau ele esteve em Penedo no ano de 1637 e conseguiu também organizar e estruturar de certa forma, contribuiu com a estruturação da cidade de Penedo. Penedo recebeu um outro nome, chamado de Vila Maurícia. Claro que depois Maurício de Nassau saiu de lá. Então nós temos registros, de cartas, registros de Maurício de Nassau contando que viu a cidade de Penedo, uma cidade que foi construída sobre um rochedo, até porque a palavra Penedo significa rochedo. Então, como ela foi construída sobre uma rocha, por isso ela recebeu esse nome. Penedo também despertou interesse de Maurício de Nassau por conta das navegações, porque ficava uma cidade portuária, um local onde os navios poderiam ali, vamos dizer assim, atracar, estacionar, uma linguagem mais simples, retirar os produtos, guardar, servir como, vamos dizer assim, um armazém de certa forma para estocar alguns produtos ou levar de lá para outros locais. Em uma linguagem mais simples nos nossos dias de hoje, era como se Penedo servisse como uma rodoviária. Uma rodoviária para Pernambuco, certo? Claro que nós estamos falando de navios e não de ônibus. Então, o que é que acontece? Maurício de Nassau, ele se destacou, porém, ele começou a despertar reixa de alguns holandeses. Porque o que era que alguns holandeses, principalmente que estavam lá na Holanda, queriam? Que Maurício de Nassau agisse, de certa forma, como Portugal. Pegasse o que tivesse lá de lucro e mandasse, sem se importar em investimentos. O que ele conseguisse lucrar ali de riqueza, mandasse diretamente. E Maurício de Nassau não fez isso. O que Maurício de Nassau fez? O que tinha de riquezas, claro, uma parte ele tinha que mandar para a Holanda porque era obrigação. Mas outra parte, ele investia no território. Investia em Pernambuco. Investia em Penedo. Mas a Holanda não queria uma parte do que ele arrecadasse. Queria tudo. Então, Maurício de Nassau ele foi acusado de roubo. Foi acusado de pegar e roubar a Holanda. Sendo que ele não estava roubando. Claro, se roubou, com certeza deve ter pego alguma coisa ali por aí, que também estava trabalhando. Enfim, o fato é que a Holanda queria que ele pegasse tudo e mandasse para lá. E ele não fez isso. O que é que acontece? Se Maurício de Nassau foi acusado pela Holanda de roubo, Maurício de Nassau vai acusar eles de não entender a realidade e os problemas que estavam acontecendo naquela terra e só pensar na ganância. Maurício de Nassau acusou eles de gananciosos. Qual era o pensamento de Maurício de Nassau? Se nós investirmos aqui, vai produzir mais. Se produz mais, nós vamos ter mais. Agora, se nós só tirarmos,
não vai chegar um tempo que não vai gerar mais nada. Então, acabou que Maurício de Nassau saiu de lá. Em 1644, foi expulso. Antes disso, em 1640, o Duque de Bragança, Dom João IV, ele conseguiu recuperar o governo de Portugal. Lembra? Portugal estava pertencendo à Espanha. Felipe II, lá por volta de 1580, depois que o rei de Portugal morre, ele vai e domina Portugal. Só em 1640 é que Dom João IV, que era de Bragança, ele conseguiu, que era quem poderia, assim, vamos dizer assim, ter direito ao trono, conseguiu conquistar Portugal, tirou Portugal das mãos do rei da Espanha. Essa reconquista do poder, do domínio de Portugal, foi chamada de restauração. Ou seja, o poder foi restaurado. Portugal ficou livre da Espanha. A monarquia, a realeza de Portugal foi restaurada. É onde inicia a dinastia de Bragança, né? A família de Bragança começa a reinar em Portugal. Houve um período de paz. Portugal fez um acordo de paz com a Holanda de 10 anos. E aí, depois da saída de Maurício de Nassau, acordo de paz é assim, para não fazerem guerra, não estarem brigando, discutindo, se entender cada um a sua parte, enfim. Portugal não tinha poder de expulsar a Holanda nesse momento, então era melhor se juntar ao inimigo, já que não podia, né, fazer nada contra ele. Enfim, Maurício de Nassau ele vai embora, como eu já disse, e a Holanda manda outro administrador que começou a cobrar imposto demais. Aumentou o imposto, mandou o povo produzir mais. Negócio de religião, de liberdade religiosa, eles tiraram de uma vez. Os católicos não podiam viver a sua fé. E aí eles começaram a cobrar, exigir demais do povo, dos produtores, do povo que estava lá trabalhando. Até que em 1645 a coroa portuguesa consegue expulsar os holandeses de lá, de Pernambuco. Com a ajuda, claro, do povo lá de Pernambuco, que já estava cansado de ser explorado e de trabalhar só para a Holanda e não receber nada por isso. Isso foi chamado de insurreição pernambucana, ou seja, que foi a insurreição pernambucana quando os holandeses foram expulsos de Pernambuco por ordem da coroa portuguesa, certo? A Holanda se rendeu, teve guerra lá, teve briga, né? Não foi assim de uma hora para outra. O rei de Portugal não chegou assim para a Holanda e disse: vão embora, que eu não quero vocês aqui mais. Eles disseram: tá bom, nós vamos sair. Não foi dessa forma. Teve guerra, teve luta. Só que nessa guerra, nessa luta, em 1654 a Holanda se rendeu. A Holanda se rendeu, mas alegou o seguinte: nós investimos demais aqui. Então nós queremos, se nós temos que ir embora, nós queremos ser indenizados, porque boa parte da nossa riqueza vai ficar aqui, da nossa produção que nós tivemos. E como indenização, a Holanda exigiu nada mais, nada menos que 63 toneladas de ouro. Só isso. Não queria mais nada. 63 toneladas de ouro. O ouro que nós vemos hoje em muitos países da Europa, vou falar aqui esse exemplo, que nós estamos citando a Holanda, mas temos outros que exploraram aqui. O ouro que nós temos lá em muitos... eles têm lá em muitos países da Europa, diz o ouro da cultura europeia. Na verdade, não é da Europa, veio daqui do Brasil, né? Olha aí, só a Holanda levou 63 toneladas de ouro. Enfim, com essa aula nós vimos sobre o domínio espanhol aqui em nosso território. Se você tem alguma dúvida, assiste novamente o vídeo. Se mesmo assim não entendeu, entre em contato para que nós possamos tirar a sua dúvida. Tudo bem? Bons estudos e até a nossa próxima aula.